Salvador, teu livro ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola. Antes de nós orarmos pelos pedidos, quero comunicar que hoje está sendo sepultado o pai do pastor Reinaldo, já desceu com a família para o sepultamento. Então, nós vamos estar incluindo nesta oração para que toda a família seja consolada pelo Senhor. É uma lacuna que ninguém pode, vamos dizer assim, cobrir, só Deus para o consolar. Amém, queridos? Então, na nossa oração de hoje, estou pedindo oração por toda a família, pelo pastor Reinaldo e por toda a família que está enlutada. É isso, que Deus console a família do pastor Reinaldo, nossa irmã Aurora, o Lucas e toda a família. Amém? Nós vamos estar agora orando por todos os pedidos, que vocês assistiram agora na entrada, e também incluindo essa família que passou por esse momento. Disse Davi que é o caminho de todas as gentes, mas nós nunca vamos nos acostumar. Amém, querido? Vou incluir nesta oração também um pedido feito pela Lúcia Estela, é a filha da nossa irmã Gessi. Ela pede oração pela sua prima Elaine, ela tem 55 anos, está com câncer avançado. Ela é filha do Josemi, que é irmão mais novo da nossa irmã Gessi. Amém? Estou incluindo também esse pedido e agora vamos estar orando e pedindo que as mãos de Deus, o consolo de Deus esteja sobre toda essa família e todos os pedidos que nós apresentamos, incluindo o pedido da Lúcia Estela também. Amém, amados? Vamos orar. E depois nós já estaremos iniciando a nossa escola. Pai Celeste,
entramos na tua presença em nome de Jesus, primeiramente pedindo consolo para toda a família do pastor Reinaldo, que hoje foi sepultar o seu pai, o irmão Aloísio, que já descansa nos teus braços. Ó Pai, consola a irmã Aurora, consola o pastor Reinaldo e toda a família, toda a nossa família, porque estamos ligados por laços do casamento dos nossos filhos, Pai. Que seja as tuas mãos e o teu consolo sobre toda essa família. Agora, Pai, te peço também sobre o nosso caderno de oração, todos os pedidos que foram apresentados, também esse pedido que a tua serva Lúcia Estela fez pela sua prima Laine, com 55 anos, que está com câncer avançado, Pai. Mas nós sabemos que nas tuas mãos está todo o poder que pode trazer a resposta e a cura para esta vida. Assim oramos entregando em tuas mãos, Pai. Também oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos que governam esta nação. Também oramos pela tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Pelos cultos que teremos hoje, seja os presenciais, seja esse culto online, ó Senhor, recebe a nossa gratidão. Quero orar também te agradecendo pelo grande culto que aconteceu na inauguração do nosso templo lá no Piauí, na cidade de Alto Longar, quando o teu servo Josezito foi consagrado a pastor, mais um pastor no nosso ministério e na nossa obra. Ó Pai, muito obrigado por tudo que fizeste ali, por tudo que tens feito por este povo, Pai. Muito obrigado. Abençoa os nossos cultos presenciais desse dia, as escolas que vão acontecer pela manhã, a nossa escola da nossa sede que vai acontecer às 16 horas, esteja conosco no culto da noite também, pedimos a tua presença gloriosa. E agora para todos que estão comigo nessa escola, Pai, abençoa, seja as tuas mãos sobre cada um dos teus servos e tuas servas. E se algum pedido entrar nesta live, nesta escola, que as tuas mãos já estejam atendendo por tua misericórdia que é infinita, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Está aí a nossa irmã Noemi Cortez, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe, irmão, pastor Raimundo Cupertino, Alifa, Salete, o Gabriel, toda a igreja aí da Bolívia e do Brasil e todo o trabalho dos irmãos. Deus abençoe. Queridos, nós já vamos iniciar agora com o nosso louvor de abertura. Amém? Vamos estar agora cantando o hino 545 do Cantor Cristão. Abra o seu cantor aí, no 545, e vamos estar agora louvando ao nosso Deus, abrindo a nossa escola. Amém? 545. Louvemos. Favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvindo as novas do céu, boas coisas além aprendemos, a bendita palavra de Deus. Alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor. Meus conselhos ouvir com respeito, que se ensina ali com amor. Oh, vem, 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 se vem da escola comigo, ouvindo as novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Jesus ser presente na escola. Leia Matos, bem-vinda, paz do Senhor, minha irmã. E que sempre no estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher.
Amém, amados? Está aí Uzira e Osias, a paz do Senhor, queridos, bem-vindos. Estamos aqui já iniciando a nossa escola, não é? E que as mãos do Pai Todo-Poderoso estejam sobre nós nesta ministração, amém? Hoje o nosso estudo, nós já vamos estar passando para vocês, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 de 1 Coríntios. Este capítulo é da nossa lição de hoje. Vamos estar lendo o capítulo e depois temos muito a aprender com essa igreja de Corinto. Uma igreja abençoada, mas uma igreja que precisava de aprender muito para pautar suas vidas, seus procedimentos de acordo com as instruções do Senhor. Vamos ler? Abra aí. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Júnior Domingos de França, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Então, amados, esse é o nosso tema de hoje, o nosso estudo, não é? Precisamos ter muita sabedoria, não é? Como igreja e, sobretudo, como quem ministra na igreja de Deus, porque nós que ministramos é nosso dever sagrado, estamos instruindo o povo de Deus como se comportar e como vivenciar, né, sobretudo no relacionamento uns com os outros, porque o templo nós podemos embelezá-lo, não é? Fazendo uma boa construção, uma boa montagem, tudo isso está em nós e podemos fazer, mas a igreja, que são as pessoas,
Ah, meus amados, nós temos primeiro a palavra, não é? Eu sempre cito este verso do 11 do capítulo de Pedro, né? De 1 Pedro vai falar 4:11, quando ele diz, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Precisamos estar muito atentos a isso, porque na palavra de Deus, Jeová Nery, bem-vindo, querida, paz do Senhor. Na palavra de Deus tem toda a instrução, como viver, como ser espiritual, sobretudo essa parte. Vocês viram que a palavra de Paulo aqui começa, que o nosso tema hoje é somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Eu sou cooperador de Deus. Todo que ministra é um cooperador de Deus. Agora, o povo de Deus é a lavoura. Então, nós temos que cuidar, nos dedicar e ajudá-los a ter uma vida dentro dos padrões da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vou abrir um parênteses. Você sabe que hoje é o segundo domingo de dezembro, e o segundo domingo de dezembro é exatamente o dia da Bíblia, não é? Como já falamos, já foi anunciado, né, que foi criado o dia da Bíblia exatamente para incentivar as pessoas a ler, não é? A ter a Bíblia no seu lar, a ter a Bíblia na sua vida, porque ainda que os homens e os sábios deste século tentem diminuir ou desvalorizar a palavra de Deus, aí está Maria de Socorro, rapaz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Só tem um detalhe, queridos, quando nós saímos da palavra de Deus, aí muitas coisas ruins acontecem nas nossas vidas. Por isso que é 33:12 do Salmo diz assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, e o povo de Deus, que pode ser ensino, o povo de Deus, ele tem sua vida pautada nas Escrituras. Infelizmente, o mundo tem se afastado da palavra, mas hoje é o dia da Bíblia. Quando chegar na sua igreja, levante a sua Bíblia e diga, irmãos, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Hoje é o dia da Bíblia, que hoje aqui nesse culto seja a Bíblia, né, mais falada, né, o texto, enfim, irmão, vai lá, diga um versículo, agradeça a Deus pela sua Bíblia. E se você está distraído com a sua vida fora das instruções de Deus, vamos voltar para a palavra. Vamos continuar. Então, o que Paulo diz aqui? Né? Porque ele estava se dirigindo a um povo carnal, que estava vivendo, em vez de acordo com a palavra, estava vivendo de acordo com os padrões mundanos. Nós temos aqui no capítulo 8, versículo 6 do livro de Romanos, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Então, eles estavam inclinados para a carne, competindo, escolhendo, né? Enfim, criando líderes humanos. O homem é vamos dizer assim, ele vai ser um trabalhador, um cooperador de Deus, mas é Deus que vai dar o crescimento. Vamos aprender nesse texto. Como eram carnais, Paulo não podia falar aos coríntios das profundas verdades espirituais, pois contendiam por seus vários mestres. Estes nada mais são que trabalhadores para Deus, a quem eles devem prestar conta, não é? Contas no dia do julgamento de fogo. Os ouvintes são o templo de Deus, que eles não... Vamos lá. Os ouvintes são o templo de Deus, que eles não destruir com contenda, não se destruírem com contendas por causa dos seus mestres, que assim com todas as coisas são deles, sendo de fato de Cristo, né? Porque, queridos, embora, né, eu não gosto de um hino que o irmão começa assim, Deus precisa de mim. Não gosto dessa palavra, é forte para mim, eu não aceito. Eu fico com essa daqui. Embora Deus não precise de nós, o Senhor nos escolheu a nós para trabalhar conosco. Veja, não nos escolheu para trabalhar para Ele, mas para trabalhar conosco. Por quê? É Ele que faz, não é tudo através de nós. Se Deus não estiver na sua vida, pastor Wesley, você não vai conseguir fazer nada para Ele. Se Deus não estiver na minha vida, eu não vou conseguir fazer nada para Ele. O Senhor Jesus foi contundente lá no capítulo 15 do livro de João, quando ele fala sobre a oliveira verdadeira. Nós somos o quê? Como é que está escrito lá? Capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou o quê?
a videira, né? A videira, eu falei oliveira, né? Mas não é não, olha só. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vocês são as varas, estão ligadas na videira. Eu continuo. Toda vara em mim que não dá fruto, tire, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Está em mim, olha só, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, não é? Embora não precise de nós, o Senhor escolheu trabalhar conosco. Você não pode fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Pastor, José Maria Santos, nosso irmão José Maria Santos, bem-vindo, irmão, a paz do Senhor. Deus abençoe. Deixa eu continuar. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo inicia seu ensino falando sobre os cristãos carnais da igreja de Corinto. É muito importante, querido, você prestar atenção. Você é um crente carnal ou você é um crente espiritual? Você é um crente político ou você é um crente nas mãos de Deus para falar das grandezas de Deus que você não pode falar sem que o Espírito Santo esteja na tua vida? Ele mostra que não importa o quão espiritual eles sejam, tudo se perde porque há inveja e divisões entre eles. Eu sou um homem cheio do poder de Deus. Hoje o pastor Wesley, na nossa primeira hora, quando ele falava sobre o Espírito Santo, a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo, e nós compartilhamos com Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Até ele foi contundente falar no singular, o fruto do Espírito. Por quê? O Espírito é a fonte, e aí vai acontecer muitas maravilhas na vida do crente que tem o Espírito Santo. Porque muitas pessoas que veem os frenéticos e aqueles movimentos que eu não sou contra, eu acho que uma pessoa alegre no Espírito Santo se movimenta, mas isso não quer dizer que ele seja cheio do Espírito Santo. Ele vai mostrar que ele é cheio do Espírito Santo quando ele enfrentar as lutas e as provas e permanecer de pé. Aí é que está, não é? É como a palmeira, que quando o vento bate, ela vai até o chão. Alguém olha e diz, quebrou, mas quando o vento passa, ela levanta. Então o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe lidar com as circunstâncias adversas, ele sabe enfrentar as lutas e as provas e continuar glorificando a Deus. Alguém diz, mas como é que você pode, diante de tanta adversidade, diante de tanta luta? Porque ele é um crente carnal. O crente carnal, qualquer coisinha que esbarre nele, epa, eu sou crente, mas eu sou homem. E aí começa a mostrar que a velha natureza ainda não morreu, mas precisa matar essa velha natureza, porque Jesus quer botar a natureza dele em você, não é? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós vamos continuar com a palavra que Paulo nos dá aqui, não é? Isso porque os ministros semeiam e regam, mas apenas Deus pode dar o crescimento. Aí falando dos nós que somos cooperadores, né? Paulo mostra que o crescimento da igreja só acontece porque Jesus Cristo é o alicerce. Jesus Cristo é o alicerce. Amém? A sabedoria do mundo não é mais eficaz do que a direção do Espírito de Deus. Não adianta você se encher de títulos, diplomas, conhecer a Bíblia nas suas línguas originais, mas você precisa de Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Portanto, o que parece loucura para o mundo é a sabedoria de Deus para nós, os que cremos. Vou fazer um pequeno esboço do que vou falar. Do versículo ao 5, nós vamos falar dos cristãos carnais. Do 6 ao 10, é Deus quem dá o crescimento. Do 11 ao 15, o alicerce é Jesus Cristo. E, finalmente, do 16 a 23, o santuário de Deus e a sabedoria do mundo. Vamos começar falando dos cristãos carnais. Eu ainda estou na introdução. Há muitas situações da carreira cristã em que nos queixamos do silêncio de Deus, que o Senhor não fala, nos abandonou. Enfim, contudo, o que está acontecendo conosco é que estamos agindo como carnais e insensíveis ao Espírito de Deus. Primeiro que você aprende é descansar no Senhor. Você não tem que se abalar com nada. Pode todas as coisas
estarem se desmoronando em torno de você, mas você está olhando para Jesus, Jesus, olha aqui, eu estou aqui, não é? Porque aqueles que esperam no Senhor, meus irmãos, renovam as suas forças. E aquele que espera no Senhor, como está em Isaías 64:4, nunca se viu, nunca se percebeu, não é? Um Deus além de ti, que trabalha por aquele que ele espera. Se você espera no Senhor e confia no Senhor, pode vir o vendaval que for, porque você está firmado na rocha. E por que você está firmado na rocha? É aquilo que está lá no capítulo 7 do livro de Mateus, quando ele encerra o Sermão do Monte. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. O vento, a chuva, tudo vai bater, mas ele vai ficar inabalado. Bem-vindo, Rosival. Deus abençoe. Tá, e as circunstâncias que exigem maturidade espiritual, e por não conseguir nos passar as instruções necessárias, o Senhor nos vê padecer, que nos falta essa estrutura, esse amadurecimento, essa confiança. Quem é o Deus que você serve? O Deus que você serve, tem nas mãos o controle de todas as coisas. Ainda que pareça que você está sendo derrotado, mas o Senhor está te testando para ver até onde você confia nele. No caso da igreja de Corinto, o grande foco dessa carnalidade era a divisão na igreja. Irmãos, muito cuidado com enciumada, com a divisão. Fulano canta melhor. Glorifica a Deus por aqueles que têm perfeição no que faz. E busque de Deus a força e ore por aqueles que ainda estão se aperfeiçoando. Mas jamais faça opção ou crie divisão na casa de Deus. Podemos e devemos ter e amar nossos mentores. O que quer dizer o mentor? Vamos lá, indivíduo experiente que guia, dá conselho, uma outra pessoa guia, ou seja, um mestre, pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, né, e a idealização de algo cuja prática influencia os comportamentos de outras pessoas. Muito bem, ame o seu líder, seja pastor, seja professor, seja dirigente de culto de união feminina, de círculo de oração, ame, ore por ele, mas jamais o coloque no pedestal. Não existe lugar pedestal para ele, mas o fundamento da nossa fé deve ser o Senhor Jesus sempre. Ore pelos seus mentores, seus ajudadores, mas se agarre com Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá, no capítulo 12 do livro de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Eles estavam agindo, voltando para os nossos irmãos lá da igreja de Corinto, com paixão denominacional. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ao saber que eles estavam dizendo isso, o apóstolo declara que eles são mundanos, carnais e não espirituais. Devemos ter muito cuidado com a paixão denominacional. Já vi e ouvi muitos cristãos de certas denominações dizer que um outro cristão de denominação diferente não é filho de Deus. Minha esposa, que hoje dorme com o Senhor, uma vez estava no Bradesco aqui de São Paulo. Tá aí, Rosimeire Silva, paz do Senhor, minha irmã. Rapaz, aí o Márcio, digo Márcio, vamos para a igreja, vamos dar glória juntos lá. Um abraço para vocês. Mas a minha esposa estava no banco, pelo porte dela, um crente chegou do lado dessa irmã, aí disse o nome da igreja dele. Ela disse, não, eu sou da obra da restauração. Aí ele olhou para ela e disse assim, que pena, só a igreja dele é que vai para o céu. Bom, que você ame a sua igreja, que você lute por ela, que você pregue a Deus, levando os crentes para ela, está certo. Mas jamais diga que outros não são do Senhor. Senão eu vou te chamar a atenção para uma palavra de Jesus. Quando Jesus, nos dias que esteve conosco, não é? Os discípulos chegaram perto dele e disseram assim, Senhor, tinha uma pessoa expulsando demônio no teu nome, mas não anda com a gente, nós proibimos ela. Jesus o que disse para os seus discípulos? Não proibais, porque aquele que não é contra nós é por nós. O que Jesus estava dizendo? Nem todos vão estar juntos, mas o que importa é que esteja pregando a palavra de Deus e, mais do que tudo, vivendo a palavra de Deus. Atitudes, palavras e crenças desse tipo são perigosas e carnais. Podemos discordar do modelo de fé, mas somente Deus tem o poder de dizer quem é ou não seu filho, quem vai ou quem não vai para a sua presença. Irmãos queridos, muito cuidado, que as aparências se enganam, viu? Paulo chama os coríntios de meninos da vida cristã, porque ainda não eram espiritualmente saudáveis
e amadurecidos. A prova era que brigavam como meninos, permitindo que as divisões os distraíam. Os cristãos imaturos são carnais, controlados por seus próprios desejos. Os crentes amadurecidos estão com os desejos de Deus. Por quê? Porque você está ligado com Ele, buscando Ele. Você tem a mente de Cristo, você é capaz de amar o pecador, você é capaz de ajudar uma pessoa que está errada, com palavras bem mansas, sempre explicando a razão da tua fé com mansidão. Irmãos, muito cuidado. Ah, mas só a minha igreja. Meu irmão, você não sabe de nada, não é? Alguém disse que lá no céu nós vamos encontrar muitas pessoas e vamos ter surpresas. E vamos esperar lá encontrar muitas pessoas que nunca irão lá. Então deixa nas mãos de Deus, faz o que é certo, paute a sua vida aqui dentro, ó, nessa palavra, porque aqui é que está a verdade, aqui está a instrução. E o Senhor te deu o Espírito Santo para te conduzir na verdade. Afrânio Tenório, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. É isso aí, quanta influência exerce seus próprios desejos da sua vida. Nossa meta é permitir que os desejos de Deus sejam os nossos. Ser controlado por seus próprios desejos impedirá o seu crescimento. Paulo plantou a semente da mensagem do Evangelho nos corações das pessoas. Foi o pioneiro na missão, trouxe a mensagem de salvação. O papel de Apolo foi regar, ajudar os crentes a crescer mais fortes da fé. Paulo fundou a igreja em Corinto e Apolo a construiu sobre dito fundamento. Tragicamente, os crentes em Corinto haviam se dividido em grupos, oferecendo lealdade a diferentes professores. Isso é horrível, queridos, né? Então, depois que o trabalho dos pregadores foi completado, Deus continuou fazendo crescer os cristãos. Nossos líderes certamente devem ser respeitados, mas nunca devemos colocá-los em pedestais que criam barreiras entre as pessoas ou levantá-los como substituto de Cristo. Se Deus está usando alguém poderosamente, ora por ele, entrega nas mãos do Senhor. Mas não esqueça que hoje ele está de pé, amanhã ele pode cair. Quantos líderes que ganharam muitas almas, quantos e quantos caíram? E por que eles caíram? Nós vamos cair também, absolutamente. Nossa fé, nossa convicção, nossa salvação, nossa ajuda, nosso Salvador, que está nos esperando de braços abertos na glória para dar o bem-vindo, é Jesus. E os outros são só instrumentos de Deus, como nós dissemos no início, cooperadores de Deus. Não há superestrelas nessa tarefa, só membros de equipe que desenvolvem suas funções específicas. Convertermos-nos em membros úteis da equipe de Deus, ao pôr ao lado o desejo de receber glória pelo que fazemos, isso é carnalidade. Eu estou fazendo para Deus. O meu galardão está com o Senhor. Para quem você trabalha? Eu procuro que o meu presidente me veja, porque senão ele não vai me dar um cargo. Meu irmão, trabalhe para Deus. Porque se o Senhor está te vendo, é Ele que vai te exaltar. É Ele que vai te colocar. Quando Deus disse para Josué, eu estou até preparando um sermão sobre isso, disse para Josué, quando ele ia finalmente atravessar o Jordão, disse, hoje eu vou te começar a exaltar diante do povo. É Deus que faz isso. E por que ele faz? Não é para você se gloriar que você é importante. Não, pelo contrário. Ele apenas quer mostrar que ele está te usando para fazer a obra dele, para que você seja respeitado. Mas você mesmo não esqueça, não é? Que o outro pode te exaltar, que o outro te louve, não os teus próprios lábios. Porque aquele que se exaltar, está na palavra, será humilhado. Mas aquele que se humilhar, será exaltado. Trabalhe para Deus. Mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Quem vai te dar o galardão é o que ele diz em Apocalipse. O meu galardão está comigo. Não está na mão de homem nenhum. Está comigo, disse o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras. Trabalhe para Deus. Mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Amém? O louvor que vem da gente é comparativamente sem valor. A aprovação de Deus é que conta. Amém? O fundamento da igreja e de todos os crentes é Jesus Cristo. E este é o fundamento que Paulo estabeleceu ao pregar a Cristo, quando começou a igreja de Corinto. Paulo, aquele homem experiente, ele queria ver o povo crescer. É isso que nós temos de fazer. Levar as pessoas a Deus e não trazer as pessoas a nós.
De jeito nenhum, irmãos. Porque hoje você está em pé, amanhã você cai. Que Deus te ajude, que nunca aconteça isso. Mas quantos tem acontecido? E às vezes, quando um homem desse cai, faz aquele estrago no reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o escândalo tem de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria pegar uma pedra bem pesada, amarrar no pescoço e se afogar no mar. Morre, porque é melhor você morrer do que trazer um escândalo. Mas ele vem. Daí, se você tiver com a sua fé em Jesus, quando alguém cair, vamos ajudar, vamos orar, não vamos jogar pedra nele, não. Mas jamais vamos cair porque ele caiu. Nossa fé, nossa convicção está no Senhor Jesus. Qualquer que edifica a igreja, professores, pregadores, pais e outros devem construir com materiais de alta qualidade, a sã doutrina e o testemunho que encaixa nas normas de Deus. Paulo não está criticando o Apolo, a não ser desafiando aos futuros líderes da igreja a ter uma pregação assim, como um ensino sólido, sobretudo embasado na palavra de Deus. Na igreja, apoiada em Jesus Cristo, cada membro deveria ser amadurecido espiritualmente e sensível à sã doutrina. Porque tem irmão que questiona, você começa a falar a palavra de Deus, mas isso não é para mim, eu não aceito, eu não entendo assim. Irmão, abre o teu coração, deixa Deus te converter, porque muitos torcedores da Bíblia que estão tudo no inferno. Mas Deus me conhece, Deus sabe que eu sou fraco, e começa a se separar dos ensinamentos da palavra. A palavra não está nas nossas mãos só como um livro histórico, ou livro para contar coisas bonitas, não, ela está para nos instruir, para que possamos seguir, segundo a palavra de Deus, que aquele que está, como Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo e eu vou fazer. Olha que coisa linda e gloriosa, não é? A igreja em Corinto estava construída com madeira, feno e palha, com os membros que eram imaturos, insensíveis a outros e receptivos a doutrinas errôneas. Porque quando a gente se desvia da palavra, tudo que vem a gente acaba captando e querendo fazer coisas erradas que é mais agradável à nossa carne. Mas, meu amigo, você tem que morrer para o mundo, você tem que sacrificar os teus desejos, a tua carne, porque essa carne desse velho que está aqui com 75 anos, ela está tão viva como a carne de um jovem, não é verdade? O que eu tenho que fazer? Renunciar, buscar o Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, não a vontade dessa carne, como diz Paulo, não habita bem algum nessa carne. Um edifício será sólido tanto como seja o seu fundamento. O fundamento de nossas vidas é Jesus Cristo, é nossa base, é nossa razão de ser. Cada coisa que somos e fazemos deve encaixar no molde que se deu por meio de Cristo. Está você edificando sua vida no único fundamento real e duradouro, ou está edificando em fundamento falso, como riquezas, insegurança, ou esperando ter êxito ou ser visto pelos homens? E duas maneiras seguras de destruir um edifício são danificar o fundamento ou construir com material de má qualidade. A igreja deve ser edificada sobre Cristo, não sobre alguma pessoa ou princípio, ou avaliará a contribuição de cada ministro, a vida da igreja, e o dia do julgamento revelará a seriedade da obra de cada pessoa. Irmãos, o que você está ensinando? Tem pastores que já querem mudar a Bíblia. Não, meu irmão, essa Bíblia não é o suficiente. Precisamos adaptar, não é? Por isso é que um grupo aí criou a Bíblia inclusiva, porque lá tirou tudo que era mandamento para a saúde das pessoas. Porque, queridos, quando nós saímos da presença de Deus, deixamos a nossa carne dominar a gente, né? Porque a carne nos leva à morte. Ela quer exatamente nos levar a fazer as coisas erradas. Joab, bem-vindo, querida, paz do Senhor. É isso. Se você não estiver vigilante, não. Como é que você fica vigilante? Qual é a palavra? Olha o conselho da palavra de Deus. Não des lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Meus irmãos, se eu começar a botar aqui filmes pornográficos, eu estou dando lugar a Deus? Eu vou me encher da graça de Deus, me deleitando com pornografia? Obviamente que não, a minha carne vai flutuar. E tem crentes que passam a noite na pornografia, às vezes até para se inspirar,
tem a esposa, mas ele precisa se inspirar, precisa se animar. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, saia disso, saia disso. Você se torna um crente carnal, e um crente carnal não tem lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A sua carne pede essas coisas, não é? Foi aquilo que Davi disse: em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós nascemos precisando nascer de novo, não é? Precisamos ser uma nova criatura, precisamos ver em que, Senhor, me mostra. Mas você tem que abrir a Bíblia desejoso de obedecer a Deus, porque se você não deseja obedecer, o que você vai receber é muitas instruções erradas. Amém? Muito cuidado. Deus determinará se uma pessoa foi ou não fiel às instruções de Jesus. O bom trabalho será recompensado. O trabalho infiel ou inferior será descartado. Que edifica será salvo, embora assim como por fogo, significa que o trabalho infiel será salvo, mas como alguém que escapar de um edifício em chama, todas as suas posses, lucros perderão-se. Que muito cuidado. Jesus foi contundente quando lá no capítulo 7 de Mateus 21 deixou essa palavra para nós: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é, irmãos? 2,17 de 1 João está lá. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Assim como o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja local ou a comunidade cristã é o templo de Deus, mas ali como igreja, né? Assim como o templo dos judeus em Jerusalém não devia ser destruído, de igual maneira a igreja não devia ser edificada e arruinada pelas divisões, controvérsias ou outros pecados, quando os membros se reuniam para adorar a Deus. Reunir para discutir, divisão, irmão, a reunião é de adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Paulo não disse que os coríntios deviam desprezar a busca do conhecimento, mas sim lhes adverte que devem escolher a sabedoria de quão alto é e de muito mais valor. Embora seja considerado nécio pelo mundo, os coríntios estavam empregando a chamada sabedoria deste mundo para avaliar seus líderes e professores. Seu orgulho fez com que dessem mais valor à apresentação da mensagem do que o seu conteúdo. Muito cuidado, muito cuidado. O que está sendo servido para nós? Que mensagem nós... José Arnaldo Oliveira. Amém, a paz do Senhor, bem-vindo, meu amado. O que? Eu quero conteúdo. Vamos ser bereanos. Como precisamos ser bereanos nesses dias, irmãos? Tem homens com palavras persuasivas, palavras assim que encantam, né? Mas quando você vai buscar o conteúdo, ele é maléfico, ele não te edifica. Muito cuidado com esses dogmas, com essas exigências extra-bíblicas. Não está na Bíblia, mas eu recebi do Espírito Santo. Quando alguém me chega com essa notícia, eu digo, então se você receber, para você, meu irmão, para mim está aqui, ó. É a palavra de Deus. Você quer falar para mim, quer pregar para mim? Abre as Escrituras, porque ela tem tudo que nós precisamos, não é? Paulo diz que tanto a vida como a morte são nossas. Como pode ser possível isso? Enquanto os incrédulos são vítimas da vida, arrastados por suas correntes e perguntando se tiver sentido nela, os crentes usam a vida bem, porque compreendem seu verdadeiro propósito. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Deus tem um plano em cada criatura. Você, quando nasceu, você nasceu e Deus escreveu todos os seus dias e os determinou. Está lá no Salmo 139, 16. Mas no 58, Salmo 58 diz que o ímpio desvia desde a concepção. Nascem e já começam a proferir mentiras, porque estão fora da verdade. Mas você está na verdade? Então creia e busca de Deus o que Ele tem para você. Os incrédulos só podem temer a morte. Para os crentes, entretanto, a morte não é motivo de temor, porque Cristo já a derrotou. Está lá, veja lá, 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo,
porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém, querido? Nós já estamos encerrando, não é? E nesse encerramento é o que diz Paulo aqui: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Cristo está na tua vida, então você vai vencer todos esses malefícios que só nos levam à destruição. Então está aí, né? A morte é só começo da vida eterna com Deus. O Aloísio, pai do pastor Reinaldo, graças a Deus morreu em comunhão com o Senhor, já está com o Senhor. A irmã Márcia já está com o Senhor. E quantos que já partiram já estão com o Senhor. Só tem medo da morte quem não sabe o que o espera. Por isso que lá em Filipenses 1, versículo 21, Paulo diz: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Aí você diz: mas por que morrer é lucro? O que ele quer dizer? Amado, o que é lucro? Lucro é o resultado que você tem de tudo o que você faz, o que você trabalha, porque o galardão está nas mãos do Senhor te esperando. Aí vai ser como o Senhor disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então não olhe para esse mundo como que deixando que ele te domine. O mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5, no versículo 19. O que é que diz lá? Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, queridos, vamos nos guardar, vamos estar na presença de Deus, vamos mostrar a esse mundo que nós temos um Deus que é por nós. Então vamos enfrentar até a morte, não é? Como disse alguém, né? Os crentes, eles terminam suas vidas louvando o Senhor. Deixa eu saudar aqui. Ninguém se glorie nos homens. Essa é a conclusão do capítulo 3. Os coríntios limitaram-se seriamente a se gloriarem em diferentes mestres, quando Cristo é a fonte de tudo. Os mestres terrenos são simplesmente servos do Senhor para o bem do povo de Deus. A vida e a morte pertencem ao cristão que vive e morre vitoriosamente pelo poder de Cristo. Como está lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, aleluia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele não temos nada a temer, seja no presente ou seja no futuro. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando e agora nós vamos chamar o nosso louvor do encerramento e depois já vamos estar orando, não é isso? Pelos aniversariantes. Amém? Vamos louvar? Glória a Deus. Enquanto Salvador teu nível ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mais uma vez para guardar. Enquanto Salvador teu nível ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Cíntia Batista, bem-vinda, Pai do Senhor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão.
chave do pão és tu. Vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, amados. Estamos chegando já no final da nossa escola. Quero agradecer você que esteve comigo. Mas agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você que fez aniversariante esta semana, receba os nossos parabéns, não é? E vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Nós vamos estar orando agora para encerrar, mas eu quero te convidar para logo mais, às 18 horas, nós estaremos com o nosso culto presencial na sede, e o pastor tinha uma palavra para você. Hoje eu quero falar sobre o perdão. Amém? Veio ao meu coração falar sobre o perdão. Eu acho que o perdão é uma das doutrinas que mais precisa ser batida, debatida e esclarecida para o nosso povo. Porque Jesus foi contundente quando lá no capítulo 18, versículo 35, depois de dar uma aula forte, eu vou falar sobre isso logo mais, sobre o perdão, ele chega a dizer: assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoar cada um ao seu próximo as suas ofensas. Queridos, não é brincadeira. Quando nós guardamos no nosso coração um ressentimento de alguém, perdemos a alegria da salvação. Louvamos sem unção. Não temos mais alegria em ler, porque nós estamos envenenados. E como nos libertar desse mal? Como vai acontecer isso? Eu vou lhe dizer como vai acontecer. Liberando o perdão. Eu estava meditando no perdão de José aos seus irmãos, mas sobretudo, que vai ser a minha tônica, o perdão de Jesus pelos pecadores. Amém, querido? Logo mais às 18 horas. Mas hoje ainda às 12 horas nós vamos ter Marlu Santos. Bem-vinda, Deus abençoe. Nós vamos ter o clamor do meio-dia. Hoje às 18 horas tem o culto na sede, mas também tem o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, amém? Quem não estiver na série, senão morde um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, se alimenta dali, não vamos fazer de self-service, né? Mas nós estaremos com vocês. E eu quero dizer para vocês, garantindo, ontem nós não tivemos uma audiência com Deus e você, porque o pastor estava numa missão e não chegou em tempo de fazê-la. Mas hoje ele garantiu, hoje, de 15 para meia-noite a meia-noite e 30, um encontro, né? Uma audiência com Deus e você. Nós estamos orando para encerrar. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos livre do mal. Amém? E agora eu faço um convite especial que vai entrar ainda a chamada daqui a pouco. No próximo sábado, dia 18, a nossa igreja lá em Mogi Guaçu estará completando 24 anos. Nós vamos estar festejando lá e pastor Gênesis vai estar lá para fazer essa festa, lá em Mogi Guaçu. Vai ser exatamente às 18h30, nós vamos estar lá para fazer esse trabalho. Não, 18 horas. Nós vamos começar às 18 horas para termos tempo de ouvir os amados. Amém? Então, estou encerrando. Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre do mal. Pai Celeste, obrigado por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Entrego nas Tuas mãos todos que estão comigo. Se alguém colocou um pedido de clamor por alguma necessidade, eu já te apresento, Pai. Abençoe todos que estão comigo. Abençoe consolando a família do pastor Reinaldo, que for sepultar o pai do teu servo, Pai. Abençoe essa família, consolando nessa hora difícil, mas Tu és o que nos consola, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão comigo. Abençoe aqueles que completaram anos, que fizeram aniversário nesta semana. Abençoa grandemente e que tenham a sabedoria de viver cada dia na Tua presença, no temor do Teu nome, Pai. Abençoe todos que estão comigo, todos que ainda vão assistir depois através dos grupos. Eu já entrego nas Tuas mãos e rogo as Tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. A paz do Senhor Paulo Ribeirinho, todo o povo aí do Caldeirão do Boi. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá na Canaã, eu hei de entrar. Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus. Quero cantar, a Deus louvar. Ninguém detém o meu amém. Glorificar quando abati. Nos dias meus, a Deus louvar. Ninguém detém o meu amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém. Amém.